Olá, minha gente. Bom dia. Aqui para mim é bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estudaremos a lição 4 do livro Linguagem Clássica 1, ok? Então vamos lá. Essa lição fala sobre as palavras semelhantes, tá bom? Então a gente vai estudar aqui agora sobre os sinônimos. O que são os sinônimos? São palavras que têm a mesma significação. Então, por exemplo, a palavra cume e a palavra ponta são sinônimos, ok? Então, palavras que têm a mesma significação, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Os antônimos. Os antônimos são palavras que têm um sentido contrário. Então, no caso aqui, alto e baixo são antônimos, ok? Tem sentido contrário. Os homônimos. O que são homônimos? Homônimos são palavras iguais na pronúncia e ou na grafia, mas com significados diferentes, tá? Os homônimos são divididos em homófonos e homógrafos. Então vamos bem devagar aqui, tá? Então são palavras iguais na pronúncia, a forma como falamos, ou na grafia, ou nos dois. Então, elas podem ser iguais na pronúncia, só na pronúncia, elas podem ser iguais na grafia, na forma como é escrito, elas podem ser iguais na pronúncia e na grafia. Então, nós temos esses três casos, tudo bem? Mas, porém, elas têm significados diferentes. Então, elas podem ser pronunciadas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Elas podem ser escritas da mesma forma, mas têm significados diferentes. Tudo bem? Com mesma pronúncia são os homófonos. Então, vamos lá. Os homófonos são palavras com pronúncia igual e grafia diferente. Então, a gente fala igual, escreve diferente. Um exemplo aqui. Então, nós temos acender, de iluminar, vou acender a luz, tá? Veja que ele tem um C só. E tem o acender, que é subir, elevar. Perceba que a pronúncia é igual. Acender e acender, eu falo da mesma forma, mas a grafia é diferente. Homófono, então a gente está falando do som, da pronúncia. Então eu pronuncio igual, mas a escrita, a grafia é diferente. Tudo bem? Então, homófono, pronúncia igual, acender e acender. E o homógrafo? Homógrafo são palavras que apresentam a grafia igual e a pronúncia diferente. Veja a palavra almoço, que é um substantivo. O almoço será às 12 horas, por exemplo. Ele está aqui como um substantivo, não tá? Almoço, ele é fechado. A pronúncia é almoço, substantivo. Agora eu vou falar o verbo. Eu almoço às 12 horas. Aqui é o verbo. Então perceba, a grafia é a mesma. Se escreve da mesma forma, porém a pronúncia é diferente. O almoço será às 12 horas e eu almoço às 12 horas. Ok? Isso tudo tá, como eu já falei na aula passada, está no catecismo. Eu vou repetir, porque nunca é demais. Use o catecismo. Use o catecismo, use o catecismo, use o catecismo todo dia. Por quê? Porque o aluno vai decorando isso. Ah, Cris, mas tem termos lá que vai demorar para ver. Maravilha, ele já vai decorando. Quando você chegar na lição, você, no caso, se você é o meu aluno, né? Mas se você é o educador, o aluno, quando chegar lá na parte de, por exemplo, conjunção, ele já vai saber a definição e quando ele aprender a lição, vai fazer muito sentido, tá? E ele vai decorar. O importante é isso, a memorização, tá bom? A repetição é a mãe da memorização, né? Nosso princípio clássico pedagógico, repetitio mater memoriae. Então, repetição é a mãe da memorização, ok?
E nós temos os homônimos perfeitos. Lembra que a gente falou que a gente tem homônimo homógrafo e homófono? E o homônimo perfeito, o que ele é? Ele é ao mesmo tempo homófono e homógrafo. O que quer dizer isso? Eu tenho a mesma pronúncia e a mesma grafia. Então, aqui no nosso caso, ó, nós temos lança, que é um substantivo, a lança do soldado quebrou. É um substantivo, não é? É. E ela lança o dado. Eu tenho um verbo aqui. Perceba que eu falo da mesma forma, a lança do soldado quebrou e a menina, ela lança o dado. Eu escrevo da mesma forma, falo da mesma forma. Lembra? O significado é diferente. Tudo bem, gente? Parece difícil essa matéria. Eu muitas vezes recebo mensagem dos educadores, né? Com dúvidas disso aqui, mas não é difícil, é uma coisa simples que a gente precisa saber, tá? E aí, por último, para essa aula, nós temos o que? Os parônimos. O que são parônimos? Parônimos são palavras pouco diferentes entre si. Então, por exemplo, eu planto, o meu pranto. Não é parecido? É, não é? É que a gente tem o quê? Um encontro consonantal. Lembra? LR, nosso macro, que a gente falou lá atrás? Isso tudo, quando você usa catecismo, quando você se depara com uma situação dessa nessa lição, nós estamos falando de parônimos, não é? Mas você já puxa o gancho do que a gente estudou um pouquinho lá atrás, que fala de encontro consonantal. Aqui é o mesmo caso, é um caso de encontro consonantal, onde eu tenho o L e o R, ó, onde é o planto, que é um verbo, né? E o meu pranto, que é um substantivo. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então é isso. Espero, sinceramente, que as aulas estejam ajudando vocês, facilitando esse caminho, né? Nós sabemos que a morfologia é a parte da gramática do trivium. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir, né? E precisa estar bem firme isso aqui na cabeça dos alunos. Por quê? Porque quando a gente vai estudar análise sintática, vai ficar bem mais fácil, tá? A gente sabe o que é cada coisa, a gente vai aprender lá, a partir do linguagem clássica 2, aonde cada palavra fica, qual a ligação entre as palavras. Análise sintática é isso, que é a parte da lógica da linguagem. Tá ok? Então é isso. Deus abençoe, bons estudos e até a próxima aula.